Na aula de hoje eu vou ensinar a fazer esta pintura em bolo de um campo de margaridas. Eu sou Luciana Veliche, especialista em bolos pintados e flores comestíveis. E essa aula hoje foi uma pausa, porque daqui a pouquinho está chegando a primavera, no dia 21 de setembro, e hoje esse vídeo está indo ao ar no dia 18 de setembro, mas eu aproveitei também, porque no último dia 13, foi aniversário da minha mãe, que se chama Daisy. E em inglês, Daisy significa margarida em português. Então, nada mais justo que criar aqui um campo bem florido, realmente lotado de margaridas para ela. Bom, então, se você quer mais aulas como essa daqui e mais conteúdos para você valorizar ainda mais o seu trabalho e entender sobre a alta confeitaria, aqui embaixo na descrição tem o link do grupo do WhatsApp. E como eu falei lá no início, a gente está aqui numa sequência de aulas de Natal, porque Natal também já está batendo na porta e a gente precisa se programar. E se você quer estourar de vendas no Natal, aqui embaixo também tem o link do curso Doce Presente de Natal. Então, entra lá para você ver todas as informações. Tem muita aula bacana sobre massas, biscoitos, panetones e, claro, muita pintura também. Então, qualquer dúvida, dá uma olhadinha nesse link, porque vai estar ali tudo escrito bonitinho, tá certo? Então, bora lá, né? Vamos trabalhar. Eu vou começar logo pelo ponto principal da margarida, é o miolo. Então, a parte amarelinha, eu vou usar um pincel língua de gato. Esse aqui é um pequenininho, número 5, mas só porque eu quero fazer ao fundo várias margaridas e outra aqui na frente com a borboleta. Então, só para fazer o pano de fundo, eu já vou aqui, olha, começar a fazer quase bolinhas. Então, o formato do pincel língua de gato, só dando batidinhas, eu já consigo fazer a forma, tá vendo? E o legal aqui é colocar em vários sentidos, não colocar tudo num ponto só. Então, essa ficou viradinha para cá, essa tá mais pro alto, aqui também um pouquinho para o alto, outra viradinha aqui para a esquerda, enfim, brincar com essas formas e pode inclusive fazer umas maiores do que as outras, tá vendo? Então deixar umas menores e outras um pouquinho maiores. Eu vou deixar uma área grande livre aqui, exatamente para poder fazer a flor principal e vou então brincar no entorno todo do bolo. Na verdade, eu vou até colocar mais de uma principal, mas, quer dizer, no primeiro plano, perdão, mas a principal é a que vai ter a borboleta. E como eu estou criando um campo de margaridas, eu não vou colocar em várias alturas, eu vou manter mais ou menos todas no mesmo centro, tá? No mesmo nível aqui. Então, só marquei todos os pontos. E agora sim, com um pincel longo, eu vou começar a colocar as pétalas. Então, as pétalas todas branquinhas. E aqui do fundo, eu vou colocar as pétalas todas para baixo. Eu acho que fica um charme muito interessante. Eu venho puxando as pétalas bem da base e eu vou fazer a primeira aqui com sombra só para entender o processo e depois a gente repete tudo em todas elas. Como depois eu vou aplicar fundo verde para fazer a folhagem do campo de margaridas, eu vou então já margear e fazer a sombra das pétalas com um toquezinho desse verde de fundo. E apliquei aqui também no pincel um pouquinho de preto também, além do verde. Então, agora eu vou margear todas as pétalas, fazer o contorno delas, para conseguir fazer a parte da sombra. Contornei todas elas, faço aqui mais uma, pode inclusive colocar alturas diferentes, não precisa ser tudo igualzinho, porque tem movimentos diferentes, então a gente não precisa estar sempre com o mesmo ângulo. E isso é legal a gente variar em todas elas. E agora com o pincel de branco novamente, eu vou espalhar um pouquinho, olha, botei aqui bem pouquinho, e eu vou espalhar de fora para dentro as pétalas e fazer esse efeito de sombreado. Então todas elas não vão ficar
branco chapado, elas vão ter uma sombra entre elas. Conforme eu vou passando o pincel, dá para ver que elas ficam com volume. Isso é que vai trazer volume para cada uma delas. E agora eu volto só com um pouquinho do pincel com o preto, eu venho para a parte do pistilo aqui, da parte do centro desse amarelinho, e do mesmo jeito venho novamente com o pincel amarelo e vou espalhando para fazer o efeito de sombra. Então trabalha com 2 pincéis, um com a cor que você vai colocar somente o efeito de sombra e com o próprio da cor de fundo, volta e espalha. E aí você consegue trazer o volume e toda essa parte do miolinho da flor começa a gerar volume, ela fica realmente gordinha. Quanto mais volume eu coloco, quanto mais sombra eu coloco, principalmente na parte da base, mais protuberante, mais efeito de 3D isso vai ficar. E agora eu vou repetir isso em todas elas, é exatamente o mesmo processo. Puxo a pétala branca primeiro, não sou maluca. Sim, a gente coloca primeiro o branco e depois eu venho aplicando a sombra. E o legal é você colocar tudo em ângulos diferentes, como eu falei, o tamanho das pétalas, também pode botar uma pétala um pouquinho virada para o lado, não necessariamente tudo retinho para baixo, isso que vai trazer o efeito mais natural, o efeito realmente de campo. E para acelerar o processo, você não perder muito tempo com a pintura, faça as etapas usando o mesmo processo de tinta, ou seja, começa com o branco, faz todas as marcações de branco e depois vem contornando com o verde e o preto para fazer a sombra e aí sim repete o processo. E muito cuidado, quando você for fazer o contorno, faz com o pincel mais fino que você tiver e encoste somente a ponta do pincel. Por quê? Exatamente para ficar o mais delicado possível, porque as pétalas aqui não são pétalas muito grandes, então se eu colocar a borda muito grossa, vai ficar bruto e vai perder a identidade dessa flor, que ela é tão delicada. Então, agora que eu fiz todas as pétalas, vamos para a sombra do miolo e o processo é exatamente o mesmo. Coloca um pouquinho do preto na base e espalha com o pincel que nós usamos para marcar todos os miolos, todas elas em torno, e eu deixei algumas áreas para fazer a flor maior. Olha, deixei esse vão aqui e esse outro para fazer umas flores maiores e também a borboleta. Então essa daqui tem uma área maior do que o outro lado, então aqui eu vou aplicar a flor principal com a borboleta. O processo é exatamente o mesmo, então vamos começar pelo miolo amarelo, só que aqui, como essa flor está à frente, esse miolo eu vou botar maior. Então não vou deixar ela certinha, redonda, eu vou deixar mais como uma elipse para botar ela de lado, inclusive para visualizar também melhor a borboleta. E o processo do língua de gato é ótimo para fazer esse formato, porque conforme você passa o pincel na lateral, ele já traz esse formato arredondado. E aqui eu só estou trazendo batidinhas para dar o efeito do pólen. Eu não vou preencher todas as pétalas, eu vou deixar uma areazinha livre exatamente para poder colocar a borboleta aqui na lateral. Então, esse pedacinho aqui vai entrar a borboleta. E as pétalas, eu peguei o pincel longo, essas pétalas são maiores, então o pincel longo vai facilitar também a marcação das pétalas. Mas exatamente como as flores menores, eu vou passar a pincelada branca e depois venho com o contorno em verde e preto para trazer o efeito de sombra. E do mesmo jeito, coloca aqui as pétalas em tamanhos variados, tá? Exatamente por ela estar de lado, então umas estarão mais levantadas, outras de ladinho. A gente não fica com as pétalas no visual do mesmo tamanho. Sigo o contorno e agora eu venho puxando de fora para dentro, ou seja, do contorno para dentro da pétala para trazer essa questão da sombra. Então, a parte central fica mais clara e as bordas mais escuras. Da mesma forma, eu vou aplicar mais sombra nessa interseção entre o miolo e as pétalas, exatamente para trazer
esse efeito 3D, como se elas estivessem dobradas e virando para fora. Quanto mais sombra eu aplico nessa parte, melhor. Então, vem escurecendo aos poucos, não coloca a sombra de uma vez só, exatamente para não pesar na mão e acabar errando. Então, vem devagarinho e aos poucos você vai aumentando a intensidade da sombra na pétala. E aí, com isso, você vai construindo essas sombras. E lembre-se também de colocar umas pétalas para baixo, outras para cima. E como você faz isso? Exatamente aplicando a sombra. A pétala que está embaixo, ela vai ficar mais escura do que as que estão em cima. Olha, então aqui, essa tá para baixo, então ela tem muito mais sombra do que as outras. Então, ó, contornei, volto e vou aplicando as sombras aqui, sempre de fora para dentro, puxando para fazer esse efeito bem 3D. E as pétalas aqui, olha, uma pode fazer um efeito dobradinho, não faz tudo do mesmo tamanho não, tá? E conforme eu vou girando o formato da flor, a angulação vai mudando também dessa pétala. Então, a gente também vai girando o pincel de acordo com o ângulo e não deixa tudo no mesmo formato. E olha lá, perto do miolo, eu aplico mais sombra. E isso traz a pétala para frente. E quanto mais sombra eu aplicar na que está abaixo, mais visual realmente a gente tem delas irregulares. E aí você pode voltar e aplicar o branco só no centro. Vem com a pincelada do branco só realmente no centro para trazer esse volume, esse brilho central da pétala. Conforme eu vou colocando as pétalas aqui para cima, o ângulo do pincel também vai seguindo a forma do objeto. Olha, então a gente já começa a ver a construção dessa flor, já chegando aqui para as últimas pétalas, depois o espaço é só da borboleta e agora eu vou para o miolo. O miolo a mesma coisa, eu venho colocando o preto em todo o contorno e com batidinhas eu faço o efeito do pistilo, do pólen. Vou fazer aqui no meio também só um pretinho, mas venho batendo e misturando com o amarelo, exatamente para trazer esse efeito bem de pólen realmente e não ficar a cor chapada, ela vai misturando e a gente tem muito mais sensação. E aqui esse meio ele é um pouquinho mais baixo, então por isso eu coloquei o preto. E o contorno, quanto mais preto eu colocar, também mais ressaltado isso aqui vai ficar. E olha, sempre com batidinhas para poder misturar e não ficar chapado, não ficar com uma forma estranha. Pode inclusive aplicar um pouquinho do branco só para iluminar nessa parte onde está o amarelo, tá? Então, olha, quanto mais batidinha eu der, mais aquele efeito felpudo realmente como tem o miolo da margarida, mais sensação de realista vai ter. Agora vamos para a borboleta e eu vou começar com as patinhas. Então, com um pincel bem fininho, encostando só a ponta do pincel. Então, a patinha, eu vou puxar aqui o pincel bem fininho, olha, encostando nessa parte aqui dessa primeira pétala aqui do topo. Segura bem o pulso para não tremer e não encostar no bolo também, não sujar o bolo. E puxa de uma vez só. Não fica repetindo o traço, faz de uma vez só para ele ficar bem fininho. E um pouquinho aqui para horizontal, eu vou deixar esse sim um pouco mais grosso, como se fosse a coxa da borboleta. Então vamos fingir aqui, não sei se borboleta tem coxa, mas vamos deixar essa chamar aqui de coxa da borboleta. Então a parte de baixo é bem fininha e essa mais gordinha, agora eu tô puxando então a outra patinha, só misturar aqui um pouquinho. Então, puxei, agora vou pegar a outra parte, como se fosse também essa parte da coxa, então um pouquinho mais grossa. E a terceira patinha aqui para trás, bem no encontro dessa última pétala aqui da parte de baixo. E vou unir todas elas para encontrar no corpo. Agora sim, faço o corpinho, faz uma bolinha aqui acima da cabeça e vou
fazendo o corpo, ainda não um preto muito intenso, tá? É só mesmo marcar essa parte inicial do corpinho dela e uma bolinha aqui em cima para a cabeça. E já começo a esticar para fazer a asa. Então, já puxo um pouquinho aqui a lateral para fazer o iniciozinho da asa. E vou fazer essa borboleta laranja, então peguei já misturando um pouquinho do laranja a esse preto e traçando a primeira asa. Borboleta tem 4 asas, mas nessa daqui a gente vai visualizar 3 somente. Então, vou marcar a primeira, que é aquela menorzinha da parte de baixo, e vou fazendo um vai e vem exatamente para fazer um esfumado aqui nessa primeira base. Então, começo a traçar todo o contorno e a forma dela aqui nesse centro depois vai entrar aquele contorno preto que essa borboleta laranja tem. Mas primeiro eu vou fazer a base dela toda aqui de laranja e vem fazendo esse vai e vem exatamente para preencher toda a área. E claro, sempre mudando a angulação do pincel para preencher a forma do objeto. Então, siga sempre a forma dessa asa, a forma do objeto, para conseguir trazer o volume real. Se eu pintar tudo retinho, a gente não tem o real resultado. Vem sempre arredondando, vai chegando aqui na quina, vem arredondando, e agora vou começar a asa de trás, aquela maior, que é bem pontuda. Aqui ela vai ficar com uma cara bem mais pontuda, porque ela não tá de frente, ela tá de lado, então ela vai ter um visual aparente mais pontudo, mas aqui primeiro eu venho com o pincel mais reto, e na ponta aí sim eu vou fazer a curva. Então vira a curva, e aí vem de encontro com a de baixo, porque elas ficam praticamente ali no mesmo ângulo, né? E aqui eu vou até já escurecer um pouquinho essa parte que é da interseção delas e preencho essa asa de trás também com o laranja. E depois fica mais fácil contornar com o preto. E conforme eu contornar o preto, isso também a gente consegue dar mais formas. Tem alguns biquinhos que a gente vai fazer isso com o contorno preto. Então, a terceira asa visível é do outro lado. E aqui vai ser só uma pontinha realmente, olha, para dar a sensação que ela tá com a asa entreaberta, ela não tá com a asa 100% aberta. Então eu faço só essa pontinha e já subo a curva. Então as 3 asas marcadas, agora eu venho com o preto para fazer os detalhes. Então pego um pincel bem fininho para começar a trabalhar o preto. E aqui arredonda bem a cabeça e não esquece de segurar o pulso, hein? Vai facilitar muito o processo. E aos poucos vai escurecendo essa área. Não precisa vir de cara. Então agora sim, vamos começar a colocar o contorno preto nas asas. Vou começar por essa aqui de trás e vem devagarinho, faz o contorno e aos poucos vai engrossando. Faz um lado, o outro. E aqui, inclusive, se precisar acertar a forma da asa, é o momento. E só marcar aqui a divisão entre elas, uma e outra, para ficar fácil de visualizar. Então, vou começar a engrossar exatamente para colocar aquela parte onde tem as marquinhas. Então, os traços a gente começa exatamente nesse momento. Eu venho primeiro marcando aqui só a voltinha de cima e faz essa voltinha aqui para a lateral também. E daqui, aí sim, eu vou puxar a linha para o centro. Então, olha, vem marcando, depois é que faz o preenchimento. Vai marcando as linhas, até para poder fazer os gominhos, então fica bem mais fácil dessa forma, e aí depois preenche de preto. Ó, marquei todos os traços, agora eu venho com essa para baixo, e agora sim eu vou preencher a parte do preto, e aí eu consigo fazer as bolinhas e deixar já a área do laranja, e também as áreas que depois vão pintar de branquinho. Olha, então eu vou preenchendo, já deixando o contorno. E o que precisar depois a gente apaga com água para facilitar a pintura do branco.
Olha, eu fiz vários gominhos e aqui com a água, ó, eu vou limpar algumas áreas. Olha só como limpa bem fácil. E eu vou tirar o excesso do preto para facilitar e conseguir aplicar os pontos em branco depois. É muito mais fácil retirar do que deixar fazer o contorno de todos eles. Demora muito mais tempo. Então é mais fácil você preencher e depois vem aqui, olha, só limpando alguns pontos para poder aplicar o branco. E agora sim, ó, vou tirando o excesso, sempre tira o excesso, não deixa a água empoçar, porque vai derreter a pasta americana. Então tira o excesso e aí fica clarinho. E aí depois é só vir aqui, olha, o que precisar, contorna novamente com o preto. Então vamos para a próxima asa, a maior. Vai devagar, tá? Porque aqui é uma área que é mais grossa, então não tem problema. Vai devagar, vem engrossando aos poucos e você encosta mais o pincel. Nesse caso, não precisa ser só a pontinha. Então, olha, encosta mais o pincel. E aqui eu começo também a trazer mais forma a essa asa. Então, a gente começa a trazer mais ondinhas. E eu já vou descer para a asa menor e fazendo aqui, inclusive, olha, alguns biquinhos, porque essa asa, ela tem umas pontinhas. Então, olha lá, eu vou fazendo como se fossem meias luas, umas vírgulas para dentro. E encaixo o outro lado aqui, a pontinha. Agora, só a parte de cima dessa asa menor, já está ali a divisão com o laranja, mas agora é só traçar. E aí, nesse caso, eu até aumentei um pouquinho para ela ficar uma bordinha maior. Mas repara que aqui a gente já tem noção do ângulo. Só de contornar com essa pontinha de preto, a gente já tem noção do ângulo da asa. E vem engrossando aqui aos poucos, ó. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou misturar um pouquinho, fazer um esfumado do preto do corpinho para dentro da asa. Bem devagar, acertando todos os pontinhos, se precisar ampliar ainda mais essa largura do preto. E vamos começar aqui dessa parte do corpo para dentro da asa a traçar aqueles tracinhos principais. Então, eu venho aqui só puxando e vou novamente, olha, esfumar para eu conseguir trazer a linha principal dessa asa. Então, vem puxando, vem misturando para ficar bem esfumado. Eu fiz esse biquinho aqui para dentro. Ó, tô aumentando, inclusive, a área, vem aos pouquinhos, não faz de uma vez só, vem aos poucos, para não correr o risco de errar. Agora sim, olha, fechei aquele gominho ali para cima e vou puxando os gomos, trazendo essas linhas tão características das asas das borboletas. E aqui, exatamente na interseção dessa, eu vou puxar aquela principal que fica bem no meio, parece inclusive uma asa menor, e agora é brincar de unir os pontos. Então, eu vou só engrossar um pouquinho mais essa ponta e vou unindo os pontos. Agora, olha, vou puxar exatamente para esse primeiro gominho. Então, eu vim do corpo até a primeira pontinha ali embaixo. Novamente, eu vou fazer a mesma coisa puxando para o segundo. Então, para essa segunda pontinha aqui, olha, eu vou encaixar a linha nesse segundo puxadinho. Agora, do meio, eu venho, não saio mais da ponta, mas sim do meio para a terceira. Ó, botei ali na mesma ideia e da pontinha para a quarta. E agora eu vou encaixando para a parte arredondada da asa. Ó, bem do meio aqui dessa curva, também para a ponta arredondada. E aí, só acertando, mas fazendo dessa forma lógica de divisão, fica muito mais fácil para a gente entender como funciona a asa da borboleta. E aí vai fazer sempre todas do mesmo jeito. Ó, a de trás, a lógica é a mesma. Então, olha, eu venho puxando dessa linha, encontro, olha, bem dessa linha principal. E aí, da mesma linha, eu vou puxar mais um gominho. É quase como uma teia. E essa parte toda aqui de trás, ela é bem mais escura.
Então, eu já venho preenchendo e venho aqui, ó, marco algumas divisões, bem, é sempre pensa da ponta ou do centro. No caso ali, eu puxei bem ao centro daquela divisão preta e vou dividindo os gominhos. Ó, então, fiz 2 gominhos ali, escurece o outro lado e aí fez todo o acabamento. Mas sempre pense dessa forma. A asa da borboleta a gente divide do centro e das pontas. Escurecendo aqui bem. Agora eu volto com o laranja até para esfumar e misturar um pouquinho desse preto também para trazer mais realismo. Então, eu venho com o laranja mais forte e vou escurecendo alguns pontos. Olha, algumas áreas dela são mais claras, outras mais fortes. Então, nesse momento, a gente já vem misturando o laranja e pega um pouquinho até do preto para fazer esse efeito mais natural. Faz o esfumado aqui, olha, na pontinha principalmente, vai ser mais escuro, então eu vou fazer a interseção com o preto um pouquinho mais. Da mesma forma, olha, essa área onde tem a interseção das asas, inclusive tem uma leve transparência. Então aqui eu vou escurecer um pouco mais, coloca mais laranja e a parte de baixo eu deixo mais amarelada. Aqui vai ser mais escuro ainda, então pode misturar bem com preto ali. E repara que o pincel eu estou puxando ele reto, eu não estou fazendo só a curva, onde tem curva, mas eu não estou fazendo movimentos circulares, a pincelada é reta, exatamente para seguir a forma da borboleta. Essa parte de baixo eu não vou escurecer tanto, porque ela fica com esse degradê. Então aqui em cima, olha, aqui de trás também é importante, eu escureço, coloco um laranja mais forte, mas a parte de baixo dessa asa mais gordinha vai ficar um pouco mais clara mesmo. E vem colocando a intensidade do laranja aos poucos, não coloca de uma vez, tá vendo? Olha, vem aos pouquinhos, exatamente para ir sentindo e construindo camadas de cor. E isso traz mais naturalidade, no caso a borboleta, ao inseto, né? Agora sim eu venho com o pincel com água e vou fazendo a retirada do preto para as manchinhas do branco. Olha, então eu venho puxando aqui e sempre tirando o excesso da água para tirar o corante. Olha lá. Então, aos poucos vai aparecendo e as janelinhas para a gente encaixar o branco vão ficando mais aparentes. Não coloque excesso de água, limpa sempre o pincel, exatamente para você conseguir retirar o corante que está abaixo. E aqui eu não estou fazendo pontinhos, eu estou puxando em formas rajadas, exatamente para o branco também ficar com esse efeito mais rajado. A pincelada depois vai ficar mais fácil de fazer. Na pontinha, sim, aí eu vou tirando em formas de bolinhas, tá? Fazendo pontos. Então eu venho aqui só limpando alguns pontos, e aí eu consigo aquelas bolinhas brancas. A mesma coisa eu vou repetir aqui na asa menor. E aqui, olha, no corpinho também, eu vou tirar algumas bolinhas, então alguns pontinhos só, para poder aplicar o branco, depois ele fica bem mais aparente. Se eu aplicar o branco em cima do preto, ele vai acabar ficando acinzentado. Toda a bordinha aqui do preto da asa menor, a gente repete e vem tirando, olha. E sempre limpa o pincel, tá? Umedece, tira o excesso da água e vai limpando o pincel para tirar o corante que fica aplicado nele, senão você acaba espalhando o corante e o efeito da limpeza não vai funcionar. E agora, olha, só pintando para deixar realmente branquinho. Então eu venho com batidinhas, um pincel fininho, e olha como ressalta, faz total diferença. Então o branco fica muito mais aparente, ó. Todos os pontos que eu limpei, eu consigo aplicar o branco com muito mais facilidade. E quando eu aplico esse branco, ele faz toda a diferença, ilumina as asas. E agora, se precisar, é só acertar algum contorno do preto, mas assim eu acho muito mais fácil. E aqui também uns pontinhos brancos no corpo. Então, onde eu limpei,
eu só coloco as pintinhas brancas. Agora o que precisar acertar, e eu vou escurecer, olha, eu vou até botei um pouquinho de preto dentro, porque eu vou escurecer essa interseção. Eu vou misturar o preto exatamente para fazer a sombra de uma asa na outra, para a gente ter essa questão da transparência da asa. Então, toda essa área que eu quero de interseção de uma asa e outra, eu vou escurecer, fazer esse sombreamento. Olha, então eu contorno como se eu estivesse vendo a asa de trás por completo e escureço toda essa área um pouco. Então, vai fazer um efeito de sombra, de fato. E aqui eu venho com a anteninha, coloco uma bolinha na ponta e puxo até a cabeça. Então, faz aquela bolinha na ponta e puxa o fiozinho até a cabeça. Isso das duas. Mas lembre-se de usar o pincel mais fininho que você tiver. E agora eu vou pintar todo o fundo para depois colocar os detalhes dos caules. Então, vou fazer um fundo aquarelado em cima azul e embaixo verde. E aí a gente tem a ideia do contexto geral desse campo de margaridas. Então agora, com um pincel largo, eu vou fazer toda a parte aqui do fundo. Então o efeito de céu, eu peguei um azul bebê, um azul bem clarinho e vou diluir bastante no álcool de cereais. E aqui, olha, eu venho com essa forma circular do pincel, exatamente para não deixar marca. Então, eu vou fazendo formas bem arredondadas e desse jeito eu não deixo marca de pincel. E eu vou contornar todo o desenho. Tá vendo? Bem clarinho, só muito cuidado para não deixar escorrer e não passar por cima aqui do desenho principal. E depois com um pincel mais fininho, eu vou margear todo o desenho, olha. Então aqui, inclusive um pincel chanfrado vai facilitar para pegar as pontinhas. E eu venho, consigo, ó, bem pertinho e fazer o contorno. Só cuidado para não deixar escorrer, não coloque excesso aqui de álcool exatamente para não escorrer dentro do desenho principal. E sempre espalhando, olha, fazendo essa forma arredondada para facilitar e não deixar marquinha nenhuma. E o pincel fino eu venho, olha, bem rente, exatamente para ter a sensação que tá com o acabamento perfeito. E eu vou fazer isso em todo o bolo, toda a parte de trás, inclusive no topo também. Só cuidado para não deixar marca aqui, olha, então vem sempre espalhando conforme você pega o pincel menor. Se ficar algum pedaço mais escuro, volta com o maior e tira a marca. E com o pincel menor, olha, além do contorno todo daqui, dessa parte principal, eu vou fazer também das flores menores. Então aqui eu estou finalizando a parte principal e depois repito a mesma coisa nas flores menores. E observa para ver se tem alguma mancha muito mais forte do que outras, para poder conseguir misturar melhor. E olha, como eu falei aqui, eu vou contornar as menores também. Eu não vou contornar todas elas, porque na parte de baixo vai entrar o verde, mas o processo é exatamente o mesmo. Então agora que eu fiz toda a área do azul, vou começar com o verde. Vou misturar e fazer alturas diferentes, exatamente para ter essa ideia de campo. Então, eu vou colocar um verde um pouquinho mais claro, para ter essa ideia de fundo também, combinar com esse céu, e o mesmo efeito bem aquarelado, ou seja, bastante álcool e pouco corante. Eu não quero carregar esse fundo. Olha lá, então eu coloquei um verde mais aberto, um verde mais iluminado, e do mesmo jeitinho eu venho, olha, com formas circulares e vou misturando. E aqui também vou contornar as flores pela parte de baixo. E uma coisa legal, olha, mistura um fundo ao outro, não deixa essa linha bem assim marcada, não. Vai misturando para fazer um degradê entre uma tonalidade e outra. E aí, olha, eu fico com uma linha muito mais sutil. Quando eu misturo um pouquinho do verde ao fundo azul, eu fico com uma linha bem sutil, bem mais delicado. Mas aqui o processo é o mesmo
que nós fizemos na parte do azul. Então, vou preencher toda a área contornando essas flores. Agora, com o verde todo preenchido, então todas as áreas já estão preenchidas, vamos para os caules e folhagens. Eu vou trabalhar com o verde um pouquinho mais escuro e um pincel longo, não necessariamente muito fininho, mas o pincel longo vai facilitar para fazer tanto o caule quanto as folhas. Então eu venho bem aqui do centro e vou trazer até a base. Olha, bem do centro da flor e venho de uma vez só até chegar aqui na base. Só aqui na interseção eu já posso puxar, olha, umas folhinhas com a mão bem trêmula. São folhas fininhas, não são folhas largas. As folhas da margarida são bem fininhas. Então eu venho bem do centro da flor e trago até a base. Então eu posso fazer aqui, olha, como eu fiz nesse caso, um caule cruzando com o outro e vem a folhinha bem trêmula e fininha, importante que ela seja fina. E coloca o caule também de acordo com a direção da flor. Então, se a flor está virada para um lado, eu vou também fazer a curva do caule de acordo. E aproveito para colocar uns botõezinhos também, não só a flor, mas aproveito aqui e bato uns pontos aqui para trazer botões e preencher mais a área, olha. Então, eu faço uma bolinha na ponta e só puxo as folhinhas menores. Isso vai ajudar a preencher e fazer ainda mais efeito do campo. Então, olha, a bolinha na ponta e puxo para o caule principal. E aí vai puxando quantos achar que está preenchendo, assim, vem preenchendo com folha e também com os botõezinhos. Mas olha como já faz uma boa diferença. E é legal, olha, você também fazer interseção de deixar caules para trás. Então, faz essa quebra de continuidade para ter o visual como se tivesse uma flor atrás da outra. Preencha bastante com os verdinhos, bastante botão, folhinha, para dar essa ideia de campo. Então, agora que eu fiz todo o contorno, aqui ó, vou até pegar esse pedacinho que ficou um buraquinho completo com o botão, sempre com a pontinha, e olha, com a mão um pouquinho mais trêmula, eu faço a folha. Então, preenchido toda a parte de fundo, agora eu vou para as flores maiores, e aqui o caule vai ser mais grosso, então eu posso apertar um pouco mais o pincel, mas do mesmo jeito eu vou puxar bem do centro da flor, olha. Então, observo a parte central do botão e venho mais pressionando o pincel um pouco mais para esse caule ficar mais grosso do que os demais. Olha, então eu encosto o pincel por inteiro no bolo e dessa forma eu consigo visualizar ele mais perto e venho também fazendo essa curva para a planta não ficar com o caule reto. Olha, eu venho fazendo uma forma bem curva e trago até a base. E aqui também a folha, vou fazer do mesmo jeito, porém maior, olha. Então eu aperto mais o pincel, venho bem trêmulo, não é uma folha larga, mas eu deixo o pincel bem trêmulo e venho afinando para a ponta. E como eu quero que ela apareça bem mais, o caule tem que realmente estar de acordo. Agora aqui, nessa área eu já deixei ela mais retinha, ela está realmente com um ângulo mais retinho, então eu venho só aplicando ela mais retinha aqui ao centro. E a folhinha vem balançando o pincel. E tá lá o campo de margaridas com a borboleta. Fica muito delicado e essa interseção entre o fundo verde e o fundo azul deixa muito mais natural. E como vocês viram, foram várias técnicas de pintura, tanto com efeito de aquarela, como também luz e sombra e, claro, essa parte aqui que a gente fez de retirar a tinta para conseguir aplicar. Fica muito mais fácil você aplicar o branco dessa forma. E uma coisa que eu preciso ressaltar, eu tenho certeza que está todo mundo falando no chat aí a respeito da altura desse bolo.
é uma tendência mundial. Eu nem posso dizer que é mais tendência, veio para ficar. Quanto mais alto e mais estreito esse bolo, mais bonito ele é. Esse daqui está com 34 centímetros de altura e 20 de diâmetro. Mas pode fazer até com 50 centímetros, não importa, você pode fazer ele bem alto, porque você tem, além de uma altura maravilhosa para poder pintar e fazer todas as decorações, ele também faz um impacto muito mais interessante. Então, ele tem uma presença muito mais forte do que se eu tivesse feito um bolo de 3 andares. Aqui, o visual é completamente diferente. Então, aproveita essa dica, porque já está estourando e aqui no Brasil está começando também a surgir bolos tão altos quanto esse. Então, se ficou alguma dúvida, comenta aqui embaixo que eu vou ter o maior prazer em te responder. E aproveita, também me segue lá no Instagram, o link está aqui embaixo na descrição, porque por lá, além da pintura desse bolo, você também vai poder acompanhar várias outras dicas e fotos, enfim, muito conteúdo bacana, tá bom? E eu te vejo na próxima aula.